Então vamos lá para a gente começar. Gente, boa noite. É sempre um prazer, né? As nossas quintas-feiras. Eu estava pensando hoje, né, que esses momentos juntos, né, juntos virtualmente, eles são fundamentais para nós nesse tempo que a gente vive. Eu penso que é tipo assim um oásis, né? Quando a gente se encontra, quando a gente troca ideias, quando a gente percebe a ambiência espiritual nos assessorando. Então, é sempre um momento bastante importante para nós. Nesse grupo, nós sabemos que tem pessoas, em sua maioria, espíritas, mas também tem pessoas que não são espíritas, né, são simpatizantes. Então, que sejam todos bem-vindos nesse momento para trabalhar esse tema tão importante. A gente vai ler do livro Pão Nosso, o capítulo 8, Ansiedades. Esse livro foi ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E diz para nós: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Eu vou pedir para Carlinhos Ventura fazer para a gente a nossa prece inicial. Doce Mestre Jesus, querido amigo, amigos e benfeitores espirituais que nos acompanham nesta nossa caminhada, neste nosso trabalho. Aqui estamos agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para refletirmos, para estudarmos sobre temas tão importantes para todos nós neste momento da nossa evolução. Abençoe a cada lar, a cada família aqui representada. Dê-nos, Senhor, a tua paz,
para que possamos aproveitar todos os esclarecimentos, todas as orientações que serão trazidos aqui pelos nossos companheiros, pelos nossos amigos. Abençoe a todos nós, permaneça em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós estamos aqui com o Flávio, né, que estava conosco na roda anterior, o Evaldo, e hoje estaremos também contando com a presença da Alcione Peixoto. 3 pessoas queridas para o movimento espírita da nossa região, né? Todos nós, acho que a maioria das pessoas conhece. Então, a gente está aqui desejando para os 3, né? Todos nós vibremos positivamente para que eles possam trazer considerações importantes para todos nós. Lembrando que o microfone precisa ficar desativado. Eles terão cada um 10 minutos para falar inicialmente. E aí vocês podem ir pensando, né, nas perguntas que poderão ser feitas pelos bate-papo, que está aqui embaixo, né, quando vocês clicam na tela, né, quem está no notebook já aparece. Vocês podem formular por escrito, de preferência, porque fica melhor para a gente organizar o nosso encontro. Então, podemos começar. Quem que vai começar? É o Flávio ou o Evaldo? Estevam, começando agora. Pode começar, Flávio? Posso. Então, vamos lá. Deixa eu só começar aqui a marcação no cronômetro. Já que a primeira foi sobre medo, e os 2 temas são muito correlatos e muito próximos, só que a ansiedade tem uma característica muito própria, porque, assim como o medo, ela faz parte de um sistema de sobrevivência. Mas a ansiedade, ela é um sistema adaptativo. Ela é um sistema adaptativo da nossa natureza. E ela, no estado de ansiedade, quando liga todos os mecanismos que produzem aumento do metabolismo e funcionamento do chamado sistema nervoso simpático, ele liga todos os sistemas de defesa que prepara a pessoa para enfrentar alguma coisa ou, digamos, desertar, né, da luta, né? Também precisa, para sair, para fugir, também precisa de energia. E eu queria, assim, falar uma coisinha muito interessante de um livro de um pesquisador americano que permaneceu muito tempo no Quênia, onde ele pesquisou as zebras. E ele escreveu um livrinho muito interessante que a gente baixa até gratuitamente na internet, é Por que as zebras não têm úlceras. E ele diz uma coisa assim muito interessante, as zebras, elas ficam pastando nas savanas, né, africanas. E elas pastam tranquilamente, né, ficam lá calmamente, placidamente ali comendo a graminha. Quando surge um leão, elas mudam o modo do sistema biológico delas. Elas saem do modo calmo para o modo ansioso. Quando elas entram no modo ansioso, elas correm, porque nenhuma delas vai ligar o método, o modo de enfrentamento. Elas ligam o modo de fuga. E algumas escapam, claro, e outras morrem, porque o leão não quer matar todas as zebras, quer matar uma só, né? Uma zebra dá para encher bastante a barriguinha dele, ele também não fica preocupado em levar uma outra zebra para o dia seguinte, que amanhã ele preocupa em comer outra zebra. Não precisa guardar a de amanhã para hoje, né? Então, assim, quando o leão vai embora, ou os leões vão embora, as zebras sobreviventes, sabe o que elas fazem? Voltam a pastar tranquilamente. Elas
retornam o sistema para o sistema da paz. Elas não ficam pá, 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 pá. Ai, você viu nosso amigo, o que aconteceu com ela? Você viu como que ele comeu a carne dela? Nossa, tadinha, tão humilde, tão legal. Elas não ficam assim, elas vão pastar, elas vão ficar tranquilamente pastando, não ficam preocupados com o que aconteceu, nem comentando, nem mostrando foto do que aconteceu, como que a outra foi comida, nem nada. E essa mudança no modo calmo para o modo ansioso, depois do modo ansioso para o modo calmo, é natural. O que acontece com o ser humano é que a urbanização, o processo de urbanização, a sociedade se tornou complexa com a urbanização. Quanto mais a sociedade se tornou complexa, menos o ser humano se condicionou. Eu esqueci de ligar meu cronômetro. Menos ele se condicionou a voltar ao modo calmo. Porque quanto mais complexa a sociedade, mais ele tem que manter o sistema de ansiedade ativo. Então ele não volta. Então já passa a viver num padrão de ansiedade constante. É chamada ansiedade endêmica, né? É claro que mesmo dentro da ansiedade endêmica, que é uma coisa que é constante, é uma doença que permanece num padrão constante num determinado local do espaço. Então, a ansiedade é endêmica na nossa sociedade, no nosso planeta. Mas, em determinados momentos, ocorre um pico, né? Um pico epidêmico, que sobe, tá? Essa curva para cima, assim, né? Então, dá uma epidemia de ansiedade. Mas, de qualquer maneira, as pessoas já vivem numa ansiedade basal. E a outra coisa, a última coisinha que eu queria falar antes disso, é que as pessoas não ficam ansiosas por causa de alguma coisa que aconteceu. Eu estou ansioso porque aconteceu isso, porque aconteceu. Não é. A ansiedade não é um movimento retroativo. Ela é um movimento proativo. A ansiedade é para alguma coisa. Existe uma coisa na física, vou pegar assim duas coisinhas, ó. Faz de conta que isso aqui são duas cargas elétricas. Essa aqui é a carga elétrica grande em direção disso na física, diferença de potencial. A diferença de potencial, também chamada DDP, faz com que a carga pequena seja levada à carga grande. Se tiver algum professor de física aí, diz se eu falei uma coisa errada. A ansiedade é a DDP entre o que nós somos e o que nós queremos ser. Então, todo mundo tem algum projeto, alguma coisa, nem que seja instintiva dentro de si. Na verdade, é a memória, né? A memória para a qual nós viemos nesse mundo, uma memória instalada. Então, assim, nós estamos assim... Adaís, fala meu tempo aí. 7 nós temos assim... Chegando então, faltam 3, 7 né? minutos, faltando 3 e alguma coisa. Estou bem na parada. Então, assim, essa diferença de potencial faz com que a gente caminhe em direção a. Então, a ansiedade, ela é sempre dentro de um propósito. Então, não tem como o indivíduo não ter ansiedade. As pessoas chegam e me dizem assim, se me dá um remédio para tirar a minha ansiedade. Não pode tirar a ansiedade. Pode tirar ela, ajudar a tirar ela do pico, né? Ou então, uma coisa que a gente chama aumentar o limiar de disparo desse pico, né? Porque o limiar é o quê? É onde vai o gatilho. Por exemplo, uma pessoa não suporta barulho, né? Então zanga, fica aborrecida. Então essa pessoa tem um limiar baixo, qualquer coisinha está saindo do seu padrão. Se o limiar fica mais alto, ela consegue superar mais coisas e então ela tem um nível basal de ansiedade mais baixo.
Isso na linguagem biológica é uma substância que chama cortisol. Cortisol é lá da suprarrenal. Como eu fiz um desenhozinho da outra aula, um desenho horrível que eu fiz, do hipotálamo, hipófise suprarrenal. É um sistema do qual nós não podemos nos desvencilhar porque estamos encarnados. Então, se estamos encarnados, estamos presos nesse padrão, né? E o que Hahnemann fala sobre a mansidão é que nós não precisamos ser submetidos a esse padrão. Nós temos que reverter esse padrão e fazer com que o espírito domine o corpo, e não o corpo domine o espírito, né? Mas a ideia é essa. As três coisas que eu ia falar, do sistema adaptativo, das úlceras, né? das zebras, né? Que conseguem... Elas não criam úlcera porque elas não têm ansiedade basal. Elas ficam com ansiedade zero, né? Elas não têm nada a fazer, só tem que pastar, né? Então, assim, e também que a ansiedade é um movimento é sempre futuro. A ansiedade nunca é passado. A ansiedade é futuro. É sempre para ou amanhã. Mas são 3 pontos que a gente pode partir depois para outras conversas, né? Você ainda tem uns segundinhos, ok? Muito bem no aproveitamento do tempo. Vamos, então... Evaldo? Vou parar aqui, Evaldo. Vamos lá, Daísa. Bom, eu vou pegar essa frase do Flávio, né? Que a ansiedade está sempre atrelada ao futuro. É verdade. Nós até diríamos assim, que a ansiedade é um aprisionamento psíquico a algo que está sempre ligado a um pressentimento que vai acontecer no futuro. Certo? Freud ele vai, na sua obra, fazer uma classificação da ansiedade em 3 estágios, né? Ele vai dizer que a primeira ansiedade, por exemplo, do homem, já vai ser a ansiedade do nascimento. Então, a gente fica imaginando o bebê todo confortável, com alimentação dentro do útero, com tudo no ambiente perfeito, e, de repente, quando ele, seja através, né, do parto normal ou do parto da cesariana, né, o que acontece? Ele tem o primeiro estado de ansiedade dele, que é o contato com o ruído, com o barulho, com a iluminação, com as reações físicas do ambiente, com vozes, né, com a perda daquele todo o conforto que ele tinha. Então, é muito interessante. Seguindo a linha também aí da complementação do Flávio, a ansiedade ela faz parte da natureza humana psíquica, né? E ela faz esse acionamento, como o medo também, nos colocando numa predisposição para uma reação. Freud, na sua obra, vai classificar a ansiedade como 3 tipos: a neurótica, a moral e a realística. O que é a ansiedade neurótica, na visão da psicanálise? A ansiedade neurótica é aquela que está atrelada a algo que ocorreu conosco e depois, diante de um espelho, ela é acionada. Exemplo, a primeira figura da criança vai ser a figura da autoridade, por exemplo, a autoridade paterna. E aí, quando fala paterna, não significa hoje necessariamente o homem, mas da autoridade que essa criança tem sobre ele, né? Se ele tem, naturalmente, essa autoridade de comando e há um trauma, por exemplo, surras, por exemplo, coisas que ele vem a passar com relação a essa autoridade, futuramente, diante, por exemplo, de um professor, diante de um chefe, diante de alguém que represente aquela autoridade, instintualmente, ele vai rebuscar, né, lá no inconsciente dele aquele trauma da ansiedade e vai fazer uma ansiedade neurótica aí, vai haver uma transferência, tá?
Então, diante daquela situação, um medo vai aparecer. Diante daquele objeto, né, de autoridade que agora tem à sua frente, ele vai ter dificuldade. Ele vai sempre apresentar uma dificuldade grande aí. Essa seria a ansiedade neurótica. A ansiedade moral ela está ligada ao superego. O que é o superego? O superego é a estrutura que é construída a partir dos 5 anos, também da autoridade, né? do pai, da família, dos componentes da sociedade, da educação, da religião, e aí forma o superego, que representa o quê? Um tribunal moral que a criatura tem. O que seria a ansiedade moral? Todas as vezes que a criatura ela pressente que ela está agindo fora um padrão moral estabelecido por esse superego, ok? Então ela experimenta uma ansiedade. Um pressentimento, né? uma angústia interior. Deixa que eu vou abrir, Marcelo. Está trazendo as contas. Uma angústia anterior, ele é apossado de um sentimento anterior de que alguma coisa está errado, né? De uma censura que acontece com ele. E Freud vai falar finalmente da ansiedade realística, daquela que está atrelada, por exemplo, a algo objetal. A ansiedade por fazer uma prova, a ansiedade por exemplo, num parque de diversão, andar numa roda gigante, alguma coisa que ele não fez ainda, né, em que ele observa. Mas ele vai dizer também que esses 3 elementos, tanto a neurótica, quanto a moral e quanto a realística, elas fazem interface, ok? Vamos citar exemplo. Numa situação em que as 3 estejam juntas. Eu posso, por exemplo, estar caminhando num ambiente escuro e apresentar uma ansiedade. Ora, mas o medo seria se tivesse alguma coisa nesse ambiente em que me apavorasse. Alguém está com o microfone aberto aí, né? Tem vários. Tem vários. A gente vai pedir para desligar porque ficou ruído para a gente o tempo todo. Quem está com o microfone aberto, desligar aí. Então, às vezes acontecem situações em que esses 3 elementos eles fazem fronteiras, né? Tanto a neurótica, por exemplo, eu posso estar diante de uma situação bastante realística, diante de um perigo, mas eu ser apoderado naquele momento, né? Por alguma coisa que eu tenha vivido e que tenha sido acionado. Então, uma ansiedade que aparentemente estaria facilmente identificado por um objeto me traz despertar de situações que eu já vivi. Evaldo, 7 minutos. Ok, 3 minutinhos. Deixa eu só repetir, eu te dou um tempinho a mais. Por favor, eu não estou vendo o Samuel por aqui. Quem está com o microfone sem mutar, por favor, fazer isso, porque está atrapalhando. Como é que eu vou saber? Peraí. Só clicar na tela. Quem que criou a sala? Mas Samuel que está como anfitrião. Eu tenho pessoa que ele deve... Pessoal, é só isso, é simples. Clica na tela e vai no microfone, desativa. Eu acho que desativaram. Não quero que ele bote a mão nessas coisas, não. Eu vou limpar tudo. Ok, gente. Evaldo, eu vou mandar uma mensagem para Samuel. Só um instantinho. Tá. Então, assim, deixa eu continuar falando e a gente vai controlar. O que o Espiritismo vai nos trazer de novidade nessa estrutura de Freud aí, né? Da psicanálise, da própria psicologia? Vai nos trazer que nós somos um
um somatório de milhares de experiências que estão guardadas no nosso Sal inconsciente. grosso, gente. 2 pacotes. Jesus. Sal grosso aqui. O microfone da Natália está aberto. Ok. Natália, por favor, desativa o seu microfone. Uma das Natália que está com ele ativado. Ok. Você vai me dar meus 3 minutos, né, 10? Está com seu microfone desligado, Daí? Eu vou te dar um tempinho. Tá bom. Então, é muito importante a gente estar acrescentando essa estrutura aí da psique, né? A questão de que nós somos espíritos imortais, gente. Então, nós temos experiências milenares guardadas conosco, né? Nós falamos na nossa live passada que, na verdade, o esquecimento do passado, ele só apaga memórias, mas ele não apaga sentimentos, não apaga emoções. Isso a gente traz conosco instintualmente. Então, essas emoções e esses sentimentos, quando diante de pontes de contato, né, no mundo, vai fazer, que funcionam como gatilhos, vai fazer efeito sobre nós. Então, Freud, por exemplo, vai chamar na psicanálise de algumas ansiedades como ansiedades instintuais. E, por exemplo, quando você pergunta, às vezes, do paciente, né, qual o motivo, né, desse desconforto todo que você está experimentando, muitas das vezes taquicardia, tremor, sudorese, né, e ele não sabe explicar. Né? Porque isso está na estrutura das vivências, dos traumas que estão contidos nos 95% que compõem a sua personalidade, que é o inconsciente. Então, é uma grande busca nossa, enquanto terapeuta, da gente estar verificando aonde está localizado essas regiões de toque que tira essa pessoa do seu estado normal, não é? E passa a ela ser apoderada por um sentimento que ela não consegue controlar. Valdo, agora faltando 3 minutos, tá? Eu acho que já nem vamos usar isso, né? Então, fica assim essa lembrança aí. Numa visão psicanalítica, a ansiedade neurótica, nós falamos, a ansiedade neurótica é uma ansiedade que a gente pode, assim, ela é irreal no aspecto de que ela está ligada a sentimentos no inconsciente que a gente não se dá conta. Irreal não seria a palavra certa, mas seria instintual. A moral vai estar ligada à estrutura do superego, que nos censura o tempo todo. Então, todas as vezes que a gente burla ele, a gente sente uma ansiedade, porque ele vai nos cobrar interiormente alguma coisa, né, que não está bem, certo? E a realística, que a gente consegue identificar facilmente, que está bem na nossa frente. Que fique claro também que essas três características se intercalam. Como eu falei, muitas das vezes você pode estar diante de um objeto que te causaria uma ansiedade normal, mas te causa uma ansiedade absurda. Mas por que absurda? Pelas experiências que ela acionou, que estavam no nosso inconsciente com relação a ela. A gente fica por aqui, não é? Para depois estarmos tratando melhor aí nas perguntas. Elaine, por favor, desativa o seu microfone. Isso. Pessoal, a gente tem que ter bem atenção com isso, porque dá microfonia. Vamos então agora ouvir a nossa companheira Alcione.
Alcione, só um minutinho. Vou zerar aqui. Respeito às diferenças, cuidar dos mais velhos, retribuir e distribuir amor ao próximo. A gente está ouvindo. Tem ainda gente que não desativou. Pessoal, alguém do culto Pedro aí me ajuda, dá uma ligadinha para Samuel, que ele deve ter saído um pouco, eu não estou conseguindo acessá-lo para ele desativar os microfones. Ok? Vamos então, Alcione. Boa noite a todos. Eu quero dizer que meu enfoque é outro enfoque, bem diferente dos nossos caros doutores. Dentro do livro dos Espíritos, nós vamos perceber que a nossa primeira ansiedade, a primeira grande ansiedade nesse atual processo evolutivo nosso, se prende ao nosso nascimento. Na questão 341 do Livro dos Espíritos, nos afirma essa ansiedade. A pergunta de Kardec é essa: na incerteza em que se vê quanto à eventualidade de seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Resposta: de ansiedade bem grande, pois que as provas de sua existência o retardarão ou o farão avançar conforme as suporte. Então, nessa pergunta, nós vemos que nossa ansiedade, ela antecede o nosso nascimento. Certa vez, fazendo uma palestra no Grupo Araci, um espírito muito querido meu, de uma jovem amada, se pendura no meu pescoço ao fim da palestra, na hora da prece, e me suplica amparo, porque ela estava prestes a reencarnar e viria como uma criança enjeitada na porta de alguém. E tudo planejado, tudo resolvido, mas a ansiedade dela era enorme. Ela pedia preces para que ajudasse a família a recolhê-la na calçada em que seria colocada, na calçada da casa. Realmente eu acompanhei essa jovem até o nascimento. Fui tendo encontros com a espiritualidade e trabalhando essa confiança para que ela reduzisse a sua ansiedade. E me disse que ela viria assim rejeitada porque não valorizara a família na última encarnação. Então, ela viria numa condição que dava, né, ao seu espírito toda essa ansiedade. Procurando a causa primária dessa ansiedade, a gente vê que a ansiedade maior nossa vem do afastamento de Deus. A criança, quando vê a mãe, quando a mãe deixa a primeira vez numa creche, numa escola, ela tem aquela ansiedade da distância da mãe. Também nossa ansiedade tem a ver com o nosso distanciamento de nossa segurança. E a gente vê que desde lá, o Antigo Testamento, a gente vê no Salmo 121,
Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Ou seja, a certeza de que não está jogado na terra, ao léu, sem alguém. Naquela época, uma terra bem mais grosseira, ambientação difícil também. E isso é real, porque nós vamos ver em Paulo escrevendo aos Filipenses, 46, 1-11, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, mesmo que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem. Então, Paulo enfoca aí um momento de dificuldade planetária, um momento em que as coisas iriam se transformar, a parte geológica da Terra seria transformada, e ele fala que no refúgio e fortaleza de Deus. E importante observar também que Jesus não tinha ansiedades. E ele não tinha ansiedades justamente porque, como diz João, abrindo o seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele não tinha essa ansiedade. Tanto que, quando guardas são mandados a prendê-lo, voltam sem ele e diz: não conseguimos prendê-lo, porque ele fala como quem tem autoridade. É a segurança que Jesus trazia dentro dele. No livro O Silêncio Foi Quebrado, de Humberto Vasconcelos, ele, falando sobre Maria como serva e filha, ele diz assim: nosso distanciamento do Pai é consequência da nossa fragilidade, ou da fragilidade de nossa consciência de filhos. Essa fragilidade não tinha e nem teve Jesus e não teve Maria. Então, nós não temos a extensão, essa consciência aberta, longa, da nossa filiação a Deus. Nós nos distanciamos tanto que nós ficamos nessa insegurança até para voltar à terra. A causa maior é esse distanciamento. Quando Jesus mantinha uma paz interior tão grande que ele chega a dizer sobre Jerusalém, entrando em Jerusalém, e ele lamenta: se souberas, pelo menos nesse teu dia, o que pode te levar à paz. Porque a paz interior, ela nos dá segurança. E a nossa paz nem sempre depende do mundo exterior. Nós temos condições de enfrentar, porque Jesus disse que tudo o que ele fez nós podíamos fazer muito mais. Então, a raça humana tem condição de manutenção de sua paz. Jesus teve tristeza quando ele chama os discípulos. Faltando 3 minutos, tá? Para orar, ele diz assim: minha alma está triste até a morte. No entanto, ele não estava ansioso, né? E ele tinha conosco essa proteção
que Flávio lembra aí, quando ele entra em Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha ajunta o pintainho sobre as suas asas, e tu não quiseste. Jesus quis, mas Jerusalém não quis. Recusou a segurança que Jesus nos ofertava. Então, toda a ansiedade vem de alguma insegurança, ela é uma ansiedade de futuro. E eu deixo, para concluir, o momento em que Jesus, já ressurrecto, entra no cenáculo, onde os discípulos, ansiosíssimos, estavam trancados por medo do poder da época, logo após a crucificação, e Jesus entra e diz: a paz seja convosco. O remédio que Jesus trouxe para aquela ansiedade foi a paz. E pergunta: por que sobem esses pensamentos aos vossos corações? Então, Flávio falou aí, na suprarrenal, eu acho que subia daí essa ansiedade, se tornando sentimento, porque subia ao coração. E são os nossos sentimentos que a gente deve preservar dessa ansiedade grandiosa, dessa ansiedade maior, dessa ansiedade que pode chegar até uma ansiedade patológica e nos levar a situações de doenças graves. É isso que eu tinha a falar. Também muito legal aí dentro do seu tempo. Bom, a gente já tem uma questão aqui da nossa companheira Lia para Evaldo e Flávio. Cada um vai, no seu tempo aí, responder. Qual seria a orientação nesse momento de pandemia para uma pessoa que está sozinha e em depressão e sem condição financeira favorável para buscar ajuda profissional? Como auxiliar? Está mutado. Quem vai responder primeiro, Flávio ou Evaldo? Fiquem à vontade os dois. Vai Flávio primeiro? Já que... para começar, né? Essa questão todas as especialidades que estão fora assim da prioridade do momento, que são as síndromes gripais, ficam em segundo. Então, as pessoas assim, têm dificuldade de procurar psicólogo, dificuldade de procurar psiquiatra, dificuldade de procurar neurologista. Hoje eu tive uma cliente que teve uma crise convulsiva. Aí a mãe teve que sair com ela para um hospital, porque ela teve a crise, né? Então precisou de um atendimento médico. Mas se expôs a filha, e foram ela e o marido. Então, assim, as redes, elas não estão suspensas, elas estão contingenciadas. Então, nesse espaço contingenciado, se uma pessoa está numa ansiedade extrema, no medo extremo, nesses picos que geram somatizações, né, como a Alcione falou, patológica, aliás, gente, Alcione, ela é assim, ela nos brinda com uma sabedoria, entendeu? Esse negócio que eu falo, eu repito tudo que eu leio. Alcione fala de sabedoria, é diferente. Preste atenção. Mas, assim, a gente tem o espaço que não está contingenciado. Então, por exemplo, infelizmente, o único
o único lugar assim da rede de saúde que a pessoa pode se orientar sobre onde procurar ajuda é 192, que eu conheço Senão vai sair procurando o telefone. Então, o atendente do 92 vai dizer, eu estou com taquicardia, eu estou com ansiedade, estou com isso. Vai dizer, você pode recorrer a isso, recorrer a isso. Esses são os caminhos que estão abertos hoje. Né? Fora isso, procurar assim, as pouquíssimas possibilidades que existem de grupos que fazem atendimento fraterno online, que não está acontecendo também. Foi até uma ideia que eu propus na outra vez. Nós temos que nos disponibilizar para atendimento fraterno, porque não é qualquer um pode fazer atendimento fraterno, não, gente. Tem gente que tem mania de médico e psicólogo, começa a falar bobagem, começa a dar conselho. Atendimento não é para dar conselho, não é para instruir ninguém a nada, nem ficar ouvindo coisa de espírito e transmitir também não, porque tem uns médios aí que não é médio, é só a pessoa fica achando que está ouvindo coisa de espírito e falando bobagem. Então, assim, o atendimento fraterno é uma escuta, um espaço de escuta fraterna. Fraterno é amigo, é de irmão, né? É uma escuta de irmão. Né? Acho que é isso. Estou lembrando aqui, pessoal, que nós já colocamos nesse mesmo grupo Conexão Família, já colocamos em outros grupos onde tem companheiros de várias casas, que nós estamos em campos com companheiros fazendo um atendimento gratuito na área da psicologia, da psicanálise também. Depois a gente vai retornar com essa informação lá no grupo Conexão Família, porque de repente pessoas que chegaram depois não tiveram acesso a esse trabalho voluntário que está ocorrendo. Eu acho que Evaldo até pode falar um pouquinho mais também sobre isso. Vamos passar para Evaldo, para responder e também até acrescentar alguma coisa nesse campo voluntário. Desativa, Evaldo. Evaldo, você está mutado. Aí. Ok. Pessoal, olha só. O Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, só a gente dá uma olhada, que está várias sociedades, nós, psicanalistas, os psicólogos, estão sendo convocados para darmos a nossa colaboração no momento que está passando o país, né? Desculpem, o mundo nessa pandemia aí. Então, existe sim. A gente também tem o CVV, que é o 188, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que presta um serviço fantástico, maravilhoso de escuta, como o Flávio falou aí. Então, se essa pessoa é uma pessoa idosa que não sabe muito lidar com essas ferramentas, a gente pode estar passando o número. Esses números funcionam, tá? Liga, vai ter uma pessoa do outro lado. Se for o Conselho de Psicologia ou a Sociedade de Psicanálise, vai ter o agendamento e essa pessoa será atendida por um teleatendimento credenciado, ok? Evaldo, a pessoa pediu para você também fazer alguma consideração. Você quer acrescentar algo? Sobre a pergunta que ela fez aqui, ela colocou que a pessoa está em depressão, né? A depressão é uma doença física, né, que necessita de um psiquiatra. É importante isso, tá? Não vamos, pessoal, minimizar, não. A depressão é a antessala de suicídio. Essa pessoa precisa imediatamente ser consultada, precisa de um médico. Está aí o doutor Flávio, né? O Flávio está aqui para dizer isso. Então, ela precisa ser encaminhada. Com relação ao que o Flávio falou, Flávio falou tudo. Se é uma questão grave... Tem um outro dispositivo também, que eu esqueci de falar, que o antigo PU psiquiátrico, que era ali na Saldanha Marinho, agora está na UBS Salobran. A UBS Salobran é uma UBS novinha que está atrás
do decandário dos cegos. Ali tem atendimento 24 horas, né? É claro que ninguém vai lá para fazer tratamento, mas para um atendimento de emergência sempre tem um médico, enfermeiro e às vezes tem psicólogo. De dia tem psicólogo também. Ok. Temos uma outra pergunta aqui que eu gostaria, né, pelo que está aqui, que os três respondessem. Ouvimos dizer que a depressão é o excesso do passado e que a ansiedade é o excesso do futuro. Até que ponto essa afirmação possui um contexto de verdade na visão espírita e da psicanálise? Vamos começar com Alcione? Alcione? Hoje não, hoje não. Adorei esse pois não. Eu não tenho ciência dessa informação, que seja a depressão, excesso, acúmulo de passado e a ansiedade de futuro. Realmente, a ansiedade sempre se refere ao futuro. A depressão pode até ser do passado, eu prefiro ouvir os doutores, mas até pode ser pessoas que já nascem com um temperamento depressivo, ou por medo, por esse medo que a gente viu aqui, no caso dessa moça que ia reencarnar, ia ser colocada pela mãe na porta de alguém, e a ansiedade era se a pessoa iria resgatá-la ou não. Então, isso até deixa aberta uma porta de reflexão para a gente, que da situação de tensão que enfrenta um espírito que vem para ser educado por nós e que tem medo da gente não aceitar, né, a sua presença entre nós. Há uma ansiedade muito grande também que é dos espíritos que vão reencarnar em meio à família inimiga, um grupo familiar maior a quem ele deve, e ele vem para reencarnar ali, e eu tenho acompanhado isso mediunicamente. As minhas experiências são maior grau, as experiências mediúnicas, que eu aprendo muito, mas muito mesmo, de espíritos que eram inimigos finais da mãe e teria que vir por ela, né? E esse espírito eu acompanhei a chegada dele, e pequenino, quando começou a falar, a primeira coisa que ele falou para a mãe foi: eu te odeio. Então, essas situações de passado podem, né? Podem, mas que seja constantemente, que isso seja uma lei, não tenho informação técnica maior para dar. Sei por experiência mediúnica que há espíritos realmente que nascem com uma ansiedade muito grande e outros que já trazem em si um espírito depressivo, que já é assim, geralmente pessoas que levaram muito tempo sem reencarnar. Acompanhei um outro caso de uma pessoa que levou quase 700 anos perseguindo um grupo de pessoas, e quando reencarnou, era uma pessoa assim, no ar, não tinha uma presença no mundo atual, parecia depressão, mas não era depressão. Então, eu acho assim, para mim, eu não posso
Para mim é temeroso afirmar que a depressão vem sempre do passado. Pode vir de uma frustração nessa vida, pode causar um processo depressivo em função de uma perda, de um sonho muito alimentado que foi jogado no chão. Pisar na realidade é sempre difícil, diante das ilusões que a gente alimenta. Então, não sei se eu estou, os doutores aí que me corrijam agora. Eu também quero aprender. Vamos para Evaldo. Eu até, Daísa, por se tratar de depressão, eu vi que a pessoa colocou na visão da psicanálise, mas eu até passaria primeiro para o Flávio, antes que eu falasse sobre o aspecto, né, da psicanálise, para ele falar sobre o aspecto da psiquiatria, já que a depressão é uma doença, né? Vai, Flávio. Eu achei muito bacana essa visão que a Alcione colocou, porque existe realmente a questão do temperamento, da personalidade, e existem coisas que são reativas. Então, por exemplo, uma depressão chamada neurótica, né, que seria assim, uma melancolia que se desenvolve, às vezes até sem luto nenhum, sem perda nenhuma, ela pode levar a pessoa a um estado de melancolia. Mas existe, como a Alcione falou, um transtorno de personalidade que ele é duradouro. Ele é um padrão na personalidade da pessoa. Que a pessoa é sempre aquele padrão. Então, ela não tem depressão. Ela é um padrão de personalidade melancólico, né? Duradouro. E aí, sim, nesses casos de padrão de personalidade, que a pessoa tem uma vida inteira dentro daquele padrão e não muda, a gente encontra aqui no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, causas pregressas. É exatamente isso. Nas causas atuais, é aquela melancolia por luto que nem Freud considerou que era depressão. Para ele, depressão era melancolia sem luto. Uhum. Ou seja, não tem perda nenhuma, a pessoa entra em fase melancólica. Isso acontece muito no transtorno bipolar, né? A pessoa entra na fase depressiva independente de causa externa, né? E a pessoa melancólica não, já tem a pessoa melancólica, ela é sempre assim, pode ganhar na Mega Sena que está melancólico também, né? Então, assim, esse da pessoa são causas pregressas, são lá que estão na personalidade, está gravado no perispírito, né? Esse estudo é muito longo, porque enquanto reencarnados, nós temos a dupla natureza. Quando a gente fala suprarrenal, viu, senhora? A gente fala suprarrenal, coração, estômago, tireoide, epífise, hipófise e até as gônadas. Os hindus já conheciam essa neuroendocrinologia que eles chamavam do corpo astral, os chakras, que são os centros de força que André Luiz explica, ressignificando dentro de uma linguagem mais moderna, começando no livro Missionários da Luz e terminando depois nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade e entre o céu e a terra, aí em linguagem mais robusta e mais assim pesada, né? Difícil entendimento, mesmo porque tem quando entra a psicografia de Valdo Vieira, André Luiz por Valdo Vieira, não é qualquer um que entende não, que aí é o médium médico psicografando um espírito médico. Aí o negócio é mais complicado. Mas voltando assim a essas estruturas do corpo perispiritual, né, elas têm uma característica própria e nem sempre está coadunado com as características do corpo físico.
Então, essa dissonância, às vezes, acontece também. Né? Não há um encaixe perfeito. E isso são circunstâncias da nossa reencarnação. Uma reencarnação rápida, não dá para fazer o ajuste. Reencarnação rápida é complicado. E, às vezes, o espírito precisa reencarnar rapidamente. Muitos suicidas reencarnam rapidamente, né? Eles entram naquele processo de ajuste e entram no processo de reencarnação sem muito preparo, né? É complicado. Só vou colocar uma pimentinha aí. Uma pessoa mandou aqui no reservado para mim o seguinte. A pessoa da primeira pergunta colocou que a depressão seria excesso de passado e a ansiedade excesso de futuro. Aí a outra pessoa coloca aqui. A tristeza é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Ok? Você quer acrescentar alguma coisa aí, Flávio, nessa? Não, esse conceito é real. O ansioso, como eu falei, é sempre projetivo. E o depressivo é mais retrospectivo. É correto, é um conceito correto. Porque, no caso aqui, a pessoa talvez esteja ressaltando que a tristeza, num primeiro momento, ela é até saudável, porque nos movimenta para dentro. Depois, quando você caminha muito nesse processo aí de excesso de passado, e você acaba chegando na depressão. Acho que a pessoa está querendo chamar atenção para esses dois momentos, né? Sim. Evaldo? Então, nesse contexto aí, né, quando Freud vai estudar a questão da depressão, a gente há de entender o seguinte, que Freud, como um neurologista que era, né, ele vai sempre estar analisando a questão do psiquismo humano, né, como algo muito... A psicanálise ela está toda fundamentada no inconsciente, seja no inconsciente individual ou seja no inconsciente coletivo, que depois Jung vai colocar, né, a ideia dessa divisão. E eu falei no início aqui, como nós somos, na verdade, um espírito, aí vamos falar na ideia espírita, né? E que temos experiências milenares, nesse capítulo que o Flávio se referiu do Evangelho sobre causas atuais e anteriores das aflições, em que Kardec vai estudar a questão da melancolia, né? Freud estudou também a questão da melancolia. Nós somos apoderados por sentimentos de tristeza profunda, de vazio existencial. Agora, há um ingrediente na depressão muito interessante, pelo menos na clínica a gente percebe isso, que é um sentimento de culpa. Freud ele vai falar isso na sua obra. Existe uma culpa recalcada no depressivo. Isso é muito interessante, né? Seja uma culpa voltada para acontecimentos da atual existência, ou seja uma culpa voltada para o que ele desconhece, que está a emoção guardada no seu perispírito, né? Mas que, porém, ele é apoderado por esse sentimento de vazio. Quando Allan Kardec vai tratar da melancolia, numa página do Evangelho, ele vai falar que, por vezes, o espírito experimenta um estado em que ele quer sair dessa vida para uma outra, não é? Em que ele quer uma liberdade. E a gente pergunta, liberdade de quê? Liberdade do vazio existencial que ele experimenta. Ocasionado por quê? Por algo escondido que está nas estruturas do seu inconsciente. Então, é muito interessante isso. Por exemplo, vamos lá, se eu tenho um espírito, por exemplo, vou pegar o exemplo de Alcione aí, né, que está brilhantando a nossa noite aí, que cometeu
um suicídio numa encarnação anterior, não é? E que sofreu muito nas regiões umbralinas, nas regiões de sofrimento, essa memória inconsciente de sofrimento, de ter se abandonado, não é? Vai fazer parte da atual estrutura dele, mesmo que o esquecimento do passado lhe venha trazer a imagem, né? E aí, quando essa pessoa está diante, na atual encarnação, de uma experiência que vai espelhar, que vai se aproximar daquilo que ocorreu com ela, ela vai ser apoderada por esse vazio de novo. É a região de toque dela, entendeu? Então, ela não vai suportar. O ego, né, que aparentemente estava bem, né, diante do objeto externo, da lembrança, faz um déjà vu. Né? E aí esse sentimento que estava dentro dela se apodera dela, tá? Toma conta dela. E às vezes ela não se dá conta do que é isso. Na clínica, a gente tem muito caso de paciente que às vezes chega querendo fazer a terapia de vidas passadas. É muito comum isso. De chegar e perguntar, você faz regressão de vida passada? E a gente pergunta, mas por quê? Ah, porque tem coisas em mim que eu não suporto, tem algumas coisas que eu gostaria de saber e tal. Então, na verdade, essa pessoa, quase sempre ela está já anunciando para a gente que ela é apoderada de algo que ela desconhece, que ela não consegue identificar, mas que está sempre visitando ela. Né? E aí ela entende que isso está no passado dela que ela precisa visitar. Né? É muito comum. É muito interessante que, eu não sei, o Flávio, que milita na área da psiquiatria, se tem esse convite. Mesmo pessoas que não são espíritas, Flávio, que às vezes querem ter a experiência, né, da regressão. É interessante como, aí eu falo para a Alcione também, como que a reencarnação ela está íncita nas nossas experiências. É por isso que mesmo a pessoa que ela não se confessa espírita, a ideia de reencarnação veste perfeitamente a ela. Por quê? Pela infinidade de vezes que ela encarnou e desencarnou, ela guarda isso no psiquismo dela. Então, quando ela experimenta um vazio que ela não consegue explicar, que os médicos, né, que nada consegue explicar, o intuitivo dela remete ela a falar assim, isso é alguma coisa que aconteceu comigo e eu quero saber. Então, ela quer aí passar pela experiência da vida passada. Não é? É muito interessante isso. Okay. Pessoal, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Uma companheira pergunta, o que podemos fazer para ter um linear de ansiedade saudável? Quem gostaria de responder primeiro? A Alcione está dando uma risadinha. Quer, Alcione? A gente está aqui para trabalhar, né? Vamos embora, vocês três. E eu não sei a medicina o que diz. A Terra, a gente está aqui para um processo reeducativo. Se a gente acreditar que não tem solução, a ansiedade do homem, nasceu com ele, vai morrer com ele, não tem sentido o sacrifício da vinda à Terra. Eu acho que todos nós podemos, com ajuda, ou quem não tem recurso para um tratamento, todos nós temos condições de ir superando, né, pelo menos fazer a tentativa de pacificação interior. E hoje a gente vê tanto recurso para isso, ainda hoje eu recebi aqui uma mentalização, uma
forma de mentalização para pacificar, para interiorizar. Eu costumo fazer isso, porque eu fui muito ansiosa, né? E porque eu tinha 3 empregos, 4 filhos, trabalhava dia e noite, madrugada eu trabalhava corrigindo redação de aluno, porque eu era professora de português. Então, aquele processo de rapidez, de ter que fazer, de ficar 20 minutos em casa para dar almoço, era aquela ansiedade de Marta, no Evangelho, que ela não era ansiosa. Eu hoje fui rever. Ela estava ansiosa. Então, é um estar. São momentos que você tem que estar mais rápida na vida. E ontem, eu até comentei com você, ontem, lendo Missionários da Luz, capítulo 7, eu vi que os espíritos iluminados, que trabalham muito, porque nós terrenos damos muito trabalho para eles, eles andam rápidos, são muito céleres, foi a palavra que André Luiz usou para descrever uma luz rápida, uma luz que corre, e nem por isso é ansiedade. Mas eu era tida por ansiosa porque eu corria muito, eu tinha que dar conta. Estou longe de ser esses espíritos evoluídos, mas é a necessidade de cada hora. Então, a gente pode ir domando isso. Foi um processo que eu fiz comigo. Eu hoje não tenho pressa para nada, também estou aposentada, né? Quem faz o meu horário sou eu, mas eu tenho que dar conta de muitas tarefas espirituais e as tarefas caseiras, né? Mas nem por isso eu ando ansiosa nos dias de hoje. Então, a ansiedade que surge no momento da necessidade dela, né? É a necessidade da gente, daquela ansiedade naquele momento, será para mim sempre bem-vinda, né? E entender isso, entender que a gente é o que pode ser a cada momento da existência. A gente não está pronto, o ser humano está inconcluso, então eu não posso cobrar de mim aquilo que eu ainda não tenho para dar. Isso me acerenou muito o espírito, trouxe uma paz interior muito grande, não espero muito das pessoas, não espero milagres da vida, o milagre sou eu viva ainda, depois de tanta luta. Esse é o meu milagre. Flávio e Evaldo querem acrescentar algo mais ou a gente pode ir para a próxima pergunta? Eu só queria dizer que isso aí que a Alcione falou é o que o Sermão da Montanha fala, né? Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, vestir, beber, porque tudo isso a vida já fornece. A gente tem que aprender a aceitar o pouco e conviver, né? Tantas coisas que a gente achava que tinha tanta necessidade não está tendo mais, né? Está todo mundo vivendo sem empregada doméstica, sem ir a shopping, sem comprar roupa, sem comprar sapato, sem comprar bolsa, sem fazer cabelo, sem pintar cabelo. Está todo mundo tranquilamente. Então, assim, o Sermão da Montanha é verdadeiro. A vida é mais do que o alimento, né? O corpo é mais do que o vestido. Né? É verdade. Legal. E eu queria estar acrescentando, Adaísa, um dado interessante. O Brasil é o país número 1 do mundo em ansiedade, né? E o Brasil também ocupa o país número 1 do mundo da venda de tarja preta, que são os ansiolíticos, né? Muitos ansiolíticos, né? Também é o campeão da pílula da felicidade, né? Então, isso contrapõe um mundo de extrema, eu costumo dizer isso, de extrema
um paradoxo muito grande, porque se o Brasil representa hoje o país que talvez seja um país mais multirreligioso, né, que mais templos tem, mais denominações tem, por que, paradoxalmente, é o país mais ansioso, que mais consome? Por que a inquietude num país tão religioso? E aí eu lanço mão aqui de uma frase que eu gosto muito, que eu até disse para Flávio numa conversa pessoal, de um escritor africano, um filósofo africano, cineasta, também historiador, filósofo, chamado Alik Shahada. Alik Shahada, ele fala o seguinte, uma frase linda que eu acho, muito importante para a gente pensar nesse momento, que responde a essa questão que eu coloquei. Ele fala assim, a religião é uma garrafa com um rótulo. Todos querem ter a garrafa, porém, poucos querem beber do seu conteúdo, que é a espiritualidade. Então, isso é muito importante. Religiosidade é diferente de religião. Kardec relutou muito, muito, muito mesmo no conceito de introduzir na definição espírita do termo religião, porque religião faz lembrar hierarquia, faz lembrar dogma, religião faz lembrar uma série de coisas que não é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência do espírito com uma fundamentação lógica no sentido filosófico de condução de vida e com implicações morais, que é a parte da religião. Então, é muito importante isso. Eu quero acrescentar o seguinte, até que ponto a gente está usando da religião como uma matéria de estudo ou da religião como um caminho de iluminação espiritual? Essa é a questão. E, para terminar, eu quero ilustrar que, não muito tempo atrás, numa reunião da ISA, que estávamos na Liga Espírita de Campos, com dirigentes de casa, e uma dirigente disse assim, porque quanto mais a gente abre estudos nas casas, quanto mais a gente abre estudo da obra tal, mais da obra tal, parece que a gente não progride, parece que a gente não melhora, vai parecendo doente. E eu me lembro de ter feito uma colocação. O problema é que na encarnação a gente está achando que a gente veio para estudar o Espiritismo. A gente não veio para estudar o Espiritismo, a gente veio para estudar-se dentro da proposta espírita. Então, é muito importante isso. Quando a gente lê o texto, a gente tem que se colocar dentro do texto, como aquele que precisa de beber da água, né? Da vida que o texto tem, né? E não no sentido de racionalizar, de raciocinar o texto. A gente não veio para isso. A gente veio para crescer a partir do texto espírita, a partir da proposta espírita, né? Essa colocação é importante. Então, resolve esse paradoxo aí. O Brasil tão religioso e o campeão de ansiedade, um dos campeões de depressão, que mais vende remédio, né? Para se tomar. Por que, se a gente tem tanta espiritualidade? Porque espiritualidade é diferente de religião. Beber o conteúdo da espiritualidade, isso é que importa para a gente. A gente está, pessoal, caminhando para a finalização. A Thaís me perguntou aqui se ela poderia fazer um comentário. Você escreveu aqui, Thaís? Eu não vi. Vou procurar. Não, aqui. eu posso falar aqui, se você quiser. Oralmente? Okay. Boa noite. Eu estou surpresa porque eu não sabia que Evaldo era psicanalista. Eu não sabia, eu estou mais fã dele ainda. Falar sobre a respiração. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu acho que eu adquiri ansiedade assim que eu vim morar no Rio. E o que me ajuda bastante, mas eu descobri tarde também, é a respiração, o exercício de respiração, que nos ajuda no momento de aceleração
do pré-acontecimento de alguma coisa. Eu sou violinista, então, de algum pré-concerto antes do palco, você, além do nervosismo, além da adrenalina, você tem a ansiedade de chegar, tocar logo e acabar logo para tudo ficar bem logo. Eu tenho esse problema. Então, o que me ajuda bastante é exercício de respiração. Tem um monte de link no YouTube, na internet, e é só uma dica se alguém precisar. Maravilha, Tatá. Thaís, eu acho que você poderia Deixa eu aproveitar e cumprimentar a Thaís aí, né? Dar um beijo para você, que eu estava com saudade. Querido, que saudade. Tá, e dizer o seguinte, que o que mais tem de moderno, hoje mesmo eu fiz um trabalho, aliás, estou fazendo, né, um trabalho sobre ansiedade com todos os empregados da Petrobras, né? Hoje a gente teve a nossa sala de reunião e eu falava sobre isso. Existe uma técnica respiratória, aliás, é uma novidade da neurociência, a novidade assim, né? O nosso coração não é só uma bomba de bombeamento do sangue, não. A neurociência descobriu que o coração tem mais de 40 mil neurotransmissores. Olha só que coisa importante. E que existe, a Universidade de Harvard fala que existe uma comunicação, um diálogo neural entre a mente e o coração. A mente manda e o coração consente. É muito interessante isso, né? É muito interessante. E existe uma respiração, gente, muito interessante, em que a gente faz o alinhamento do ciclo neural com o cardíaco, tá? Que depois, no particular, não vai dar tempo aqui, a gente está terminando, eu posso até estar ensinando para vocês. Hoje eu fiz com o pessoal da Petrobras, são 5 movimentos, tá? Em que a gente faz esse alinhamento. E que, assim, aplaca muito a ansiedade e é de graça, não custa nada. Não é? A gente pode estar fazendo, certo? Não está pagando por isso. Você se importa de fazer um vídeo para a gente? Eu acho que é muita gente para você mandar. De repente, você pode fazer um vídeo e mandar para a Daísa, e aí ela passa para a gente, acha mais fácil. Maravilha. Pessoal, se a Daísa me der um minuto, só minutinho, eu posso falar sobre os 5 movimentos sim rapidinho e passar para vocês. Olha só, quando a gente traz a respiração porque respirar é um movimento involuntário, a gente não pensa para respirar. Quando a gente traz para o consciente, tá? A gente estabelece aí um controle legal, um aplacamento da ansiedade. Então, o primeiro movimento a gente vai relaxar o corpo em qualquer local que a gente esteja, vai inflar o pulmão de ar. Eu sugiro aí a mentalização da cor azul. Interessante que a gente está aprendendo muito com os orientais, né? Muito. A cor azul é uma cor da cromoterapia que está aliado aí a uma cor calmante. Então, a gente mentaliza a cor azul. Nessa puxada, eu posso contar de 1 a 5, 5, 4, 3, 2, 1, inflo o pulmão. Seguro pelo mesmo tempo para que, né, essa cor possa penetrar todo o meu corpo, físico e espiritual. Depois eu sopro vagarosamente na cor cinza para simbolizar a toxidez aí, desejando o quê? Que os meus medos, as minhas ansiedades, as coisas ruins saiam, né, psicologicamente de mim, certo? Nesse momento. Faça esse movimento. Quando eu chegar ao final, no 4º movimento, eu fecho a boca, faço o time novamente de 1 a 5, engulo a saliva no 5º movimento e volto novamente ao 1º movimento. Certo? A gente vai perceber, se a gente fizer esse ciclo umas 5, 6 vezes, que há um aplacamento mesmo. Né? Se tivesse uma medição aí do corpo, da frequência neurológica e cardíaca, a gente vai ver que há um asserenamento nisso. Né? Tá certo? Mas depois eu posso gravar assim, Thaís, para todos aí, tá? pessoal, a gente está caminhando já para 1h30, né? A gente até falou de um pouquinho mais. E tem uma questão aqui que está direcionada a Flávio e que tem
também a ver com a questão da respiração falada agora, quer dizer, são outras alternativas, que eu acho legal a gente ouvir a opinião de Flávio. O que você acha das práticas integrativas? Exemplo, acupuntura, reiki, florais. Antes de Flávio responder, já que a gente tem a Thaís aqui com a gente, depois você puxa o seu violino para fazer Quanta Luz para a gente no final. Pode ser? Maravilha. Vai, Flávio. Então, eu tenho que... A prática integrativa foi onde eu comecei. Né? Eu comecei minha vida, Thaís mesmo tomou muita bolinha, né, Thaís? Eu comecei minha vida... Muita! Menina, na boca! Minha vida, Flávio. Eu comecei a vida com homeopatia, né, que é essa visão integrada. Eu hoje trabalho alguns... O postinho onde eu trabalho, que infelizmente está fechado, tem pessoas que fazem práticas integrativas lá. Né? Existe, por exemplo, alguns lugares como... não é um CAPS, não, eu esqueci o nome, mas ele pertence à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dentro da USP, lá dentro da cidade universitária, que é um lugar lindo, bacana. Eu gosto de São Paulo, sabe, gente? Mas lá dentro da USP tem no Instituto de Psiquiatria tem um lugar só de práticas integrativas. Então, assim, gente, isso aí é vida. Né? O ser humano tem que ter direito ao que existe de graça. Como o Evaldo falou, respirar é de graça. Nós precisamos aprender coisas simples. Né? E eu, apesar de ter feito essa migração, né, para essas coisas, eu ainda tenho um livrinho que eu estou escrevendo, Das Gotinhas à Tarja Preta, que eu não acabei de escrever ainda não, mas eu vou acabar. Mas que mostra que foram necessidades, né, foram circunstâncias que foram me constrangendo. Eu, né? espero que as gotinhas ganhem, viu, Flávio? Bem. Eu já estou no lado do Nego da Força, não tem jeito. Mas todo o sistema capitalista contra a homeopatia. É barato demais, gente. É barato demais. Quando se chega na sexta dinamização hahnemanniana, que hoje em dia tem pessoas que usam muito mais altas, pode de uma origem produzir 1 trilhão de vidros. Ou seja, de uma origenzinha, digamos, um frasquinho assim, produzir 1 trilhão. Né? E por que não produz? Porque as pessoas jogam fora, porque não tem como produzir tanto. E qual o custo de 1 trilhão de vidros depois de umzinho só? É quase zero, é menos do que zero. Então, eu Flávio, e mais barato do que os 56 bilhões de comprimidos de tarja preta que foram consumidos em julho de 2019. Quando você falou no isso Brasil, dos comprimidos, eu lembrei que Brasil rima com Rivotril. Só contribuindo aí, eu fiz uso de acupuntura nas minhas crises de hernia de disco. Quando eu tomava vários medicamentos e não resolvia, a acupuntura me ajudou pra caramba. Então, eu sou testemunha viva do valor da acupuntura. Tem uma pergunta aqui para a gente caminhar. Infelizmente, pessoal, não tem gente fazer mais, tem muita coisa aqui ainda. Eu gostaria até que os companheiros aí... A Daís, o Zoom hoje está de graça, Daís. Se o povo quiser ficar mais, hoje a gente não tem queda. Tá. Não, porque a gente teve combinado de tempo. Inclusive, vocês 3. Tem uma questão aqui... Um instantinho, que eu tirei do lugar. Uma questão que eu acho que é legal também da gente colocar aqui. Só um minutinho. Tem uma pergunta, eu vou fazer logo as duas, porque elas são pequenas. A depressão não pode ser em decorrência de um excesso de futuro?
E depois uma segunda pessoa pergunta se depressão tem a ver com obsessão. Cadê o Alcione? A Alcione está onde aqui? Ou ela subiu daqui? Obsessão é com o Alcione mesmo, né, Flávia? Ah, tá. O que você acha? Pode facilitar o processo obsessivo. Por quê? Pode ser uma depressão, como foi colocado aí, que já nasce com esse temperamento, como o Flávio bem falou, que traz esse temperamento de passado, e nosso passado é sempre cheio de culpas, né? Nós trazemos muitas culpas. E culpa é uma coisa seríssima para atrair depressão. Então, essa fala da melancolia que o Evangelho fala, que é a saudade de onde nós viemos, de onde nós saímos. Isso é muito comum. Eu vi muitas amigas na adolescência nossa ter essa melancolia. E eu também tinha uma melancolia muito grande, uma saudade que eu não sabia de quê. E a depressão, quando o espírito, quando nos quer assediar, importunar, ele sempre procura o nosso ponto vulnerável, onde é mais fácil, para não ter muito trabalho, né? É a lei do menor esforço. Então, quando eles descobrem, e eles descobrem facilmente porque nós pensamos. E quando nós pensamos, nós projetamos a imagem do nosso pensamento, e eles veem essas imagens. Então, eles veem o nosso lado frágil e intensificam essa questão, esse lado doente. Se for a depressão, que é uma doença realmente, eles vão se aproveitar desse lado. Por isso, Jesus pedia: vigiai e orai. Vigiar os pensamentos nossos, né? Porque Jesus disse que o homem traz, o que o homem tem dentro dele. O coração do homem está cheio de impureza, de prostituição, de crime. Realmente é isso que a memória nossa, do coração, que Evaldo acabou de falar, nessa novidade do coração, são 40 mil neurônios, Evaldo? Neurotransmissores. Neurotransmissores, Então, o coração é a sede do sentimento, né? Então, Jesus sabia o que a gente trazia no coração. E a gente reencarna com tudo isso. E a gente vê a tendência desde pequenininho. Eu tinha um filho que eu vi a tendência com 3 meses, 4. Eu vi claramente como ele seria. Então, vem realmente. Agora, a obsessão se aproveita de nossas fragilidades. É muito comum, quando vem à minha casa uma pessoa, uma senhora, com um filho ou uma filha nesse problema, com um estado depressivo forte, eu logo questiono o que houve antes desse estado depressivo. Porque quase sempre houve uma frustração, uma perda, um aborrecimento, porque eu quero encaminhar logo primeiro para o tratamento médico. E o tratamento da casa espírita é a complementação, passe água fluídica, para que os espíritos doentes não adoeçam mais aquela criatura. Então, é assim que eu vejo. Se vocês
concordam ou não, eu falo da experiência com pessoas doentes de todas essas ansiedades, de todas essas doenças do mundo moderno, né? Flávio, algo a acrescentar? Flávio. Não, a ideia é essa que o senhor falou, né? E a pessoa perguntou se a depressão pode ser excesso de futuro. Não. Depressão é retrospectiva. A depressão é retrospectiva. Tem um livrinho, uma brochura muito pequenininha de Herculano Pires, A Memória do Futuro. Eu acho que... Não, não é esse livro, não é isso, não. O livro, eu acho que é O Reino. Pequenininho, O Reino. E aí, nesse livro, ele fala sobre a nossa memória do futuro. Entendeu? Nós temos uma memória do passado, temos uma memória do futuro. A memória do futuro é um projeto nosso. Nós reencarnamos com um projeto. Então, a gente tem aquela aspiração. A criança manifesta a aspiração, a aspiração. Depois, né, com 14 anos, a pessoa completa o ciclo reencarnatório, aí a pessoa reencarna 100%. Aí pronto, aí as memórias do futuro ficam muito pequenas, né? Mas se a gente souber guardar essa memória do coração, aí a coisa pega. Mas se a gente souber guardar essa memória do coração, a gente vai ser um adulto idealista ainda, que quer alcançar esse projeto para o qual nós vivemos. Né? Porque poucos nós somos completistas. Né? Completista é quem desenvolve o seu projeto. E quem não faz seu projeto, desencarna. E o projeto você fez? Sim, não. Está cheio. Evaldo, quer acrescentar algo? Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, a proposta, né? A gente está caminhando para o final, é uma proposta muito interessante, muito interessante. Eu acho que, apesar da pandemia, essa semana mesmo fazendo uma palestra sobre a questão dos flagelos destruidores, eu levava essa pergunta para as pessoas, né? Essa pandemia que a gente está vivendo, ela não é um flagelo natural criado por Deus, mas é a colheita do psiquismo humano desacertado que formou a psicosfera no planeta e que hoje se alojou de volta para nós, né? E essa pandemia, ela tem um recado assim muito direto, que é o recolhimento. Vamos pensar um pouquinho. Como estava a humanidade antes da pandemia? Vivendo relações artificiais, não é? Ao ponto da gente, num decorrer de, sei lá, de 12, 13 horas, a gente ficar mais de um terço desse tempo, quando eu digo isso, digo a humanidade, fazendo nada nas redes sociais, se ocupando de nada, queimando o nosso tempo reencarnatório com o nada. E qual o recado da espiritualidade agora? Vá para casa, vai cuidar de você, vai cuidar de seu filho, vai cuidar de sua mãe. Você não pode sair. Ah, mas eu quero. Igual criança, eu quero. Não pode. Você vai se recolher agora. Tá? Vai pensar sobre sua vida, vai pensar sobre você, sobre quem você é. Olha só o recado da lei de Deus agora. Quando a gente está vivenciando um momento agora em que as pessoas estão aflorando várias sintomatologias, de certa maneira, um momento que antigamente ela disfarçava isso numa relação social. Eu cito o exemplo, se ela tinha ansiedade, ela ia para o bar e enchia a cara de cerveja, de cachaça, de outra bebida, né? E ela não convivia com esse vazio. Mas agora, devido ao fato dela estar reclusa em casa, o que está acontecendo? Ela está sendo obrigada a se rever, a rever suas relações,
consigo mesma, com seus cônjuges, com seus filhos, com aqueles que estão. Né? Então, a gente está vivendo um momento agora de um grande processo de reeducação de relacionamento. De relacionamento. Essa é a proposta da espiritualidade para a regeneração. Né? A gente parar para conversar com a gente. Olha que processo educativo. Porque se Deus quisesse trocar a humanidade, gente, um tsunami é muito mais rápido. Eu fiz uma conta, Flávio e Alcione, todos aqui. Olha que coisa interessante. Um paciente meu fazia uma síndrome de pânico dizendo o seguinte: eu vou morrer, a humanidade vai morrer, vai ser exterminada. Né? Ele perdeu, estava surtando. E aí, essa pessoa é da área da... Esse cliente é jovem, é da área do jurídico e tal. Eu falei com ele: você tem uma calculadora perto de você? Olha a terapia que eu fiz com ele. Você tem uma calculadora perto de você? Ele falou: mas o que tem a ver com a minha coisa? Eu falei: você tem uma calculadora perto de você? Ele: tem. Então, pegue aí. Agora você vai dividir. No dia, era 254 mil mortes. Eu falei: agora você divida 254 mil dividido por 8 bilhões e 500 milhões. Quanto deu? Aí ele respondeu: 0,000036. Falei: você acha que se Deus quisesse o fim da humanidade, ele estaria trocando 0,00036% desencarnado? Não. A gente teria trocado a humanidade inteira. Então, a gente está vivendo um processo agora de educação de relacionamento, de convivência. Isso é que é importante a gente pensar. De maturidade, de crescimento, de prestar atenção na nossa vida, no nosso projeto reencarnatório. Coisa que a gente não estava fazendo enquanto humanidade. A gente estava se dispersando. Tá? Então, eu queria dizer isso, deixar registrado isso, da importância da gente vivenciar esse momento agora. Né? Num aprendizado profundo, conosco mesmo, com aqueles que estão em torno da gente. Um relacionamento real. Olho a olho, tete a tete. Ok? Pessoal, e para a gente concluir, teve uma pessoa que me mandou aqui no reservado, mas eu acho importante a gente enfatizar isso, embora vocês já até tenham respondido. Quando apresentamos sintomas físicos, como perda de voz, sudorese, etc., devido à ansiedade, é necessário procurar ajuda médica? Ou vocês acham que conseguimos superar com esforço próprio, confiantes no conhecimento e no serviço que a doutrina espírita nos orienta? Flávio, por favor. Quem respondeu isso foi Frank Sinatra. Sabe qual que ele respondeu? It's up to you. Essa é a pessoa que escolhe se vai fazer o tratamento ou não. Isso aí tem gente que detesta remédio. Odeia remédio. Alcione, eu acho que quase nunca tomou remédio na vida dela. Foi criado com homeopatia, até hoje ela só toma homeopatia. Verdade, não gosto. Então, isso aí... Até hoje não gosto. Como dizia Frank Sinatra, it's up to you. Mas eu tô doido para ouvir Thaís. Vamos só reforçar. Levanta a luz, gente. Abre para a luz descer sobre nós. Para dissipar nossas ansiedades. E a música vai fazer isso com a gente. Então, só lembrando que a gente vai colocar lá o grupo de voluntários na área da psicologia e da psicanálise no grupo. E no próximo sábado, a gente vai ter uma convidada muito querida, que é a Carmen Silveira, de Cabo Frio, que vai estar falando para a gente de Paulo e o deserto. Tá? Vai ser às 16h30. Eu acho que vai ser bem legal a gente sair daqui hoje e no sábado a gente se encontrar com o nosso querido Paulo de Tarso na reflexão de Carmen Silveira. E agora vamos para a nossa querida Thaís, uma garotinha que a gente viu na barriga da mãe, né?
Uma família Verdade. muito querida, da família Soares, que vai fazer para a gente a música Quanta Luz, e a gente vai agradecendo aos nossos 3 companheiros que tão generosamente, né, estão conosco, dividindo as suas experiências, nos provocando, porque a coisa não termina aqui, que a gente possa continuar pensando, refletindo, lendo, para que a gente possa ficar cada vez melhor. E eu vou pedir para a Thaís fazer o Quanta Luz e que seja a nossa prece de encerramento. Ótimo. Uma coisa que todos nós gostamos muito. Muito bom. Bom, né, gente? Música, tudo. Grande abraço a todos. Muito obrigada pela Um oportunidade. beijo, prazer imenso a gente estar aqui, viu? Legal, os 3. E qualquer Vamos fazer dúvida, a né, foto Laís? de hoje. Lembrar que vocês podem estar perguntando de alguma maneira, a gente vai estar aí disponível para vocês, tanto eu, Alcione, quanto o Flávio, quanto eu. A gente responde no chat pessoal, tá? Samuel, você tirou foto, né, Samuel? Só um instantinho, pessoal. Samuel? Ele não está me respondendo. Deixa eu só tirar uma foto onde tem vocês 3 aqui, né? Eu tenho a impressão que ele tirou, mas por via das dúvidas. Dá como é que é? A foto, se você quiser, eu te mando. Você tira? Isso. Eu tirei. Vai, vamos lá, vamos de novo. Sorria. Maravilha. Peraí. Aí, pronto. Show. Maravilha, gente. Uma boa noite para todos. Deus continue. Beijo, Flávio. Beijo, Evaldo. Boa noite, boa noite. Tchauzão, gente. Flávio, eu preciso falar com você depois no telefone, tá? Sem vontade de sair da sala. Aí fica curtindo olhar as pessoas. Sheila, querida, tá ali também, Rosineia. A Marta hoje, né? Não teve problema, vais, né, Marta? Que bom. Noite maravilhosa. Lucimar Rocha, de mãozinha no queixo. Agora a gente pode abrir. Beijo, Adaísa. Beijo, bom dia. Beijo para todos, gente. Obrigado aí pela presença. Da Ciara, da Conceição, tô vendo ali embaixo. Marta. Dá uma coisa de divã, né, pessoal? Tem um pessoal sentadinho. Ninguém quer ir embora, Olá! não? Laís, Ninguém... também, muito bem. Ninguém quer ir embora, né? Eles estão saindo, a gente vai... Olha lá, Rosimé. Também está ali. Sintam-se abraçados todos. Já que a gente não pode dar um abraço espiritual para todos. Gratidão! Rosimeire, com o Roberto, Elaine
Ricardo. Olha, que legal. Gisele! Oi, saudades. Liga esse vídeo seu aí, Dani, para me te ver. Estou com saudade de você, Dani. É verdade. Alice também, Dolores, que eu não estou vendo, que está tudo... Marta Vaz, você é de qual grupo? Oi, Marta. Está fechadinho. Rosemary ali. Aí, Wanda Ferreira. Dia 6 a gente se encontra com Joana, tá? Tchau, gratidão. Alice, muito bem, estava escondidinho, pensei que você estava até dormindo. Estava tomando chá, eu estava... Olha, Luísa tá. Helena. Frio. Tchau, foi ótimo, adorei, gente. Muito bom. Tchau, foi ótimo. Tchau, tchau. Ó, ninguém quer ir embora, não. Agora tchau mesmo. Tchau. Isso. E Selma Maria está aqui também. Samuel Rocha está ali também. Gente, uma boa noite para todos. E sábado tem mais para quem desejar, às 16h30.